gente! Estamos aqui para gravar mais um episódio incrível do podcast Sesc Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente conversar sobre diversos temas de saúde, inclusive os que você nunca ouviu falar. Será que eles já ouviram falar o tema de hoje, Marcos? Olha, não sei se eles ouviram falar desse tema, mas com certeza todo mundo já pensou sobre isso. Ou olhando para alguém, ou se olhando, passando por uma situação que fez pensar sobre isso. E a cada vez, né, a cada dia que passa com esse nosso mundo moderno, com essa pressa e com a popularização das informações que nem sempre são tão precisas e tão verdadeiras assim, é um tema que eu acho que tem crescido muito. E mais uma vez, o nosso papel é trazer os temas, aí sim, com um embasamento e com uma pessoa que saiba muito sobre o tema. E é sobre o que, Rafa? Hoje a gente vai falar sobre neuropsicologia. Você sabia que existe uma especialidade da psicologia que trata das questões neurológicas? É o que a gente vai conversar hoje com a Raquel. Raquel, muito bem-vinda, querida. É um prazer tê-la aqui com a gente. Raquel, ela é psicóloga de formação, ela é especialista em neuropsicologia pela USP, ela também é especialista em psicogeriatria, falei certo? Sim. Mestrado em saúde mental pelo IPUB, na UFRJ. Bem-vinda, minha querida, que prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz e muito honrada, né, de estar aqui trocando esse bate-papo e levando essa informação para mais pessoas, né? Isso é incrível. E é bom que, assim, a gente vai para o segundo tempo do podcast, porque a gente já fez um podcast inteiro aqui, né? Enquanto a gente estava preparando, os meninos preparando a câmera e o som e tal, a gente já fez um podcast inteiro. Vamos para o segundo tempo do podcast. Vamos começar agora. E aí eu já começo perguntando: o que é a neuropsicologia? Que diferença ela tem da psicologia comum? E como é que você se descobriu nesse campo? Tá bom. A neuropsicologia, na verdade, ela é interdisciplinar, ela bebe de várias fontes para além da psicologia, tá? Então, medicina, né, a parte neurológica, psicopatológica, motora. Então, ela, né, fono também pode estudar neuropsicologia de uma forma geral, tá? Então, nós psicólogos temos essa capacitação, essa especialização em neuropsicologia, mas ela também é de acesso multidisciplinar, tá? O que é restrito a nós são alguns testes. E aí eu vou explicar uns pouquinhos sobre isso. Fica no podcast que a gente vai entender até o final. Já tô curiosa, né? Já tô super. Mas a neuropsicologia, ela tem o objetivo de estudar, né, toda essa parte de cérebro neurológica com a função. Então, a memória, a linguagem, a gente, por exemplo, só enxerga porque o nosso cérebro processa. Né? Então, a gente pode ter toda a parte oftalmológica, ok, mas se a minha área cerebral não estiver processando, tiver uma atrofia, uma demência, por exemplo, nessa região, eu não vou enxergar. Eu não vou enxergar figura e fundo, eu não vou enxergar cores, discernir, né, pequenos detalhes, detalhes, entende? Então, assim, a nossa cognição, na verdade, é que comanda todo o nosso corpo. Né? Então, para pegar a xícara, por exemplo, eu tenho que fazer todo um planejamento de peso. Quem nunca pegou um copo plástico de uma forma que achou que estava mais pesado do que estava e plá? Sim. Então, isso também é um ato motor coordenado pelo nosso cérebro, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela é um pouco mais da nossa especialidade, né? Por conta dos instrumentos restritos a nós psicólogos, ou seja, só a gente consegue comprar esses instrumentos, né? E a gente vai avaliar isso, todo o funcionamento cognitivo do sujeito, a gente vai avaliar o humor, porque depressão, ansiedade, né, e etc. Aí a gente fala de uma área também mais psicopatológica para fazer um diagnóstico diferencial e para poder fazer, né, ajudar o médico no raciocínio clínico e no tratamento. Mas existem também vários outros testes que não são de uso restrito a nós, né? O padrão ouro, que a gente chama os melhores, é restrito a nós. Então, mas existem alguns testes de tarefas também que outros profissionais também podem usar e ajudar nessa avaliação cognitiva, tá? Perfeito. E onde veio seu encantamento? Pela neuropsicologia. Então, eu já estava formada, na verdade, a neuropsicologia foi a última disciplina que chegou na minha vida. Primeiro chegou os idosos, né, na psicogeriatria, chegou no mestrado, porque é isso, né, na faculdade eu não vi nada.
Nada de neuropsicologia. Eu vi teste projetivo Rochat, não sei se vocês conhecem. Ah, aquele da figurinha que você abre ali. Aqui, que ó. figurinha é essa daí? O que você está enxergando aí? É isso, Entendeu? É isso, Muito é bom. isso. Né? Então, eu só vi isso. E isso é um teste projetivo. A pessoa, ela se projeta individualmente ali, o que ela está passando, interpretando. A neuropsicologia não se reduz a isso. A gente tem testes que quantificam o seu desempenho na memória, na atenção, nas funções executivas, porque o cérebro, para funcionar, são diversas habilidades cognitivas. Então, planejamento, automonitoramento, estratégia. Então, tudo isso a gente avalia em testes que são contextualizados no Brasil e são separados por idade e escolaridade. Então, criança tem um protocolo, adulto tem um protocolo e idoso tem um protocolo, porque o nosso cérebro também vai mudando, né? E eu vi isso aonde? Na psicogeriatria. Foi quando eu comecei a ver os testes de rastreio, foi quando eu comecei a estudar sobre estimulação cognitiva em tratamento em pessoas com doença de Alzheimer ou demência, que efeito isso tem essas atividades cognitivas, por exemplo, né, nessas pessoas, qual o objetivo, enfim. E ali eu falei, gente, eu já tô na parte de tratamento, mas tem uma parte anterior que é de diagnóstico. E eu preciso entender um pouco mais isso e também oferecer mais um serviço. Porque eu já trabalhava com psicoterapia e com estimulação. Já trabalhei em centro-dia, enfim. Daí, centro-dia, o idoso passa o dia lá, né? Ele não dorme, né? Eu vou aprender muito com vocês hoje, com certeza. E aí, né, eu falei, cara, eu preciso, né, pensar aqui numa outra forma também de oferecer outro serviço que tenha a ver com esse público que eu tô me especializando. E aí eu fui pra USP fazer a neuropsicologia para ajudar nesse diagnóstico diferencial. Gente, que incrível, hein? Eu tô Falei assim... muitas coisas, não, mas assim, eu tô dizendo que eu vou aprender porque o Marcos médico, Sim. neuropsicóloga, tem vários termos aqui, inclusive me corrija se eu fizer algum termo que não esteja de acordo, né, se eu falar. Agora, você falou demência e Alzheimer de formas diferentes, né? E a gente tem a tendência de falar, tudo é Alzheimer, tudo é Alzheimer. Então, existe diferença. E aí, como que a gente classifica isso? Tá. Falando para um público que não sabe nem do que a gente está falando. Sim, sim. As demências, elas são um processo neurodegenerativo. Vou explicar primeiro o que é demência, né? Então, demência é um processo neurodegenerativo. Não é a única doença neurodegenerativa. O Parkinson, por exemplo, é uma doença neurodegenerativa, a ela, enfim, existem vários. Mas a demência, ela está relacionada ao processo de envelhecimento. Então, quanto mais velho a gente fica, depois dos 60 anos, mais probabilidade, mais chance a gente tem de desenvolver uma demência. O que é a demência? Ela é um guarda-chuva, tá? Ela é um guarda-chuva, onde dentro desse guarda-chuva, né, existem vários tipos. A doença de Alzheimer é um tipo de demência. A gente tem um repórter da Globo, Maurício... Kubrusli. Obrigada. Nossa enciclopédia, né? Nossa, já trocou o Google. Aqui, exatamente, né? Ele tá com um tipo de demência, que é a demência frontotemporal. Então, dependendo da área cerebral ou da patologia mesmo, né, que começa essa neurodegeneração, a gente tem vários tipos de demência. A doença de Alzheimer, ela é a mais prevalente. O que significa isso? Ela é que mais acontece, é mais diagnosticada, é mais estudada, é que mais tem tratamento, tá bom? Mas ela não é a única. A gente tem a doença de Alzheimer, mais conhecida, tem a demência vascular, que está muito relacionada a fatores de risco cardiovasculares. Isso, hipertensão, diabetes, cigarro, né, obesidade, inatividade física, colesterol. Exatamente. Aí a gente entra nos fatores de risco para desenvolver demência, né? Mas existe a frontotemporal, corpus de Levy, existem vários outros tipos de demência. Aí, por isso, a neuropsicologia ajuda. E dependendo da localização, a apresentação dessa demência vai ser diferente, né? Exatamente. Os sintomas, né? Isso, os sintomas, exatamente. Com a pessoa, exatamente. Então, por exemplo, você falou do Parkinson, né? Que é uma neurodegeneração. Sim. Ou seja, você vai perdendo a capacidade daquelas células, né? Que são as células nervosas, né? Elas vão morrendo, né, e vão atrofiando, ou seja, vão diminuindo e vão morrendo. Sim. E aí, por exemplo, no Parkinson, é uma região que é a região da
Da motricidade, da movimentação, né? E aí você vai tendo aqueles tremores que são característicos, né? Mas não só isso, você tem outros sinais. 30% dos pacientes de Parkinson não tem tremor. Então, eles têm rigidez, ele tem perda de movimento, de amplitude de movimento. Então, assim, eu trabalho com médicos neurologistas específicos de transtornos de movimento, porque é uma área também que mergulha e vai embora, né? Então, pode ser que a pessoa com doença de Parkinson passe 10, 15, 20 anos e lá, mas no finalzinho, desenvolva também um declínio cognitivo, um prejuízo cognitivo devido à doença de Parkinson. Então, começa na área motora, mas pode ir para a área cognitiva também, tá? E é um tipo de demência. Vocês estão falando e aí eu fico sempre me perguntando, cara, como é que começa, né? Onde é que eu tenho que ter atenção para falar, poxa, eu preciso procurar um neuropsicólogo, acho que vem depois. Primeiro a gente sempre vai no médico, né? Primeiro, eu acho, né? Vai no médico. Fala, neurologista, geriatra. Qual é o sintoma que eu tenho ou que eu esteja vendo meu pai, meu tio, alguém da família? Sinais de alerta, né? Quais são os sinais de alerta que a gente tem que ter na cabeça e tal? Parkinson, para Alzheimer, para todas essas demências, vamos dizer assim, né? Sim. Primeiro, o esclarecimento importante que eu já falei, que depois dos 40 anos a gente tem que começar a frequentar o quê? Geriatra. Isso estava no podcast anterior, né? O meu pediatra ainda não me liberou. Gente, essa eu fiquei assim, chocada. Tá. A partir dos 40, a gente... Sim, porque ele é um médico, né, que vai te ajudar a olhar o todo. O médico geriatra, ele tem um olhar amplo, né? Então, assim, até no último congresso que eu fui, tinha profissionais, né, tipo, da cardiologia, lá falando, gente, eu vim tentar entender, porque, assim, eu tenho 90% da minha clínica idoso, eu vejo eles esquecendo e eu não entendo. E eu dar essa mensagem, eu ia dar exatamente essa mensagem, falar assim, meu colega cardiologista, fique atento a isso, porque existe o preconceito com o geriatra, né? As pessoas acham que só precisam ir para o geriatra depois dos 80 anos, e a gente sabe que o cardiologista todo mundo procura antes, por uma série de fatores, né? Então, o meu colega cardiologista, aprenda, você não precisa saber a fundo, mas aprenda os sinais de alerta, né, o básico disso, para a partir daí você indicar um especialista, não é isso? Isso é muito importante. Exatamente. Então, a demência guarda-chuva, ela pode começar por qualquer habilidade cognitiva. Então, já é um alerta. Não é só perda de memória. Perfeito. O Alzheimer, como é o mais conhecido, ele começa, de fato, com a memória recente, porque a memória recente, a aquisição de informação nova, ela tá no hipocampo, que é uma região cerebral diferente da região da memória antiga. Então, quando eu lembro da minha infância, da minha casa, enfim, muito mais para trás, eu tô ativando uma outra região que não é a que afeta o Alzheimer. Por isso que as pessoas falam, nossa, mamãe não lembra o que tomou de café da manhã hoje. E não é só não lembrar um café da manhã, é não lembrar de várias coisas de forma recorrente. Mas ela lembra da cor do primeiro vestido que eu usei quando tinha 3 anos de idade, por exemplo. São áreas cerebrais diferentes que são ativadas, entende? Então, por isso, né, que tá ok, não significa que não tem nada, né? E não é implicância também, né? Não tá fazendo porque não quer, não gosta, ou etc, né? Então, nesse guarda-chuva, é importante a gente ficar atento sobre isso, né? Que não é só memória que a gente tem que entender como um prejuízo. No processo de envelhecimento, existe um declínio que é normal, né? Então, nosso cabelo muda, nossa pele muda. Se muda. A barba fica branca. Muda. O colágeno vai embora. Vai embora mesmo. Vai embora mesmo, né? Isso faz parte. Faz parte. O cérebro também. Então, a gente vai diminuir um pouco o nosso tônus atencional, a atenção de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a capacidade na quantidade de informação, mas a gente continua fazendo tudo que a gente sempre fez. Por mais que a gente demore mais um pouquinho para fazer, mas a gente faz e a gente se adapta, né? Ainda mais quando eu tenho a personalidade resiliente, etc. Então, eu vou aprender a mexer no WhatsApp, eu vou aprender coisas novas. Agora, né? Se a pessoa está tendo algum tipo de alteração que não condiz com a jornada de vida dela, tá? Então, de personalidade, de comportamento e de cognição, aí acende um alerta.
Aí acende um alerta, vai para o geriatra, começa a pesquisar, tá? E aí o geriatra vai ver todos os fatores. Então, às vezes, pode ser muito medicamento. Às vezes pode ser uma infecção maltratada, pode ter muitos porquês disso, e aí ele vai limpando o caso, que a gente chama, né, nos fatores. E aí fala, olha, realmente a gente botou sono, botou a apneia do sono, vamos botar o CPAP. Ok, usou o CPAP, cognição continuou ruim. Beleza, tava um problema auditivo. Vamos botar um aparelho? Se adaptou ao aparelho, usou meses o aparelho, está adaptado. A cognição continuou ruim. O que a gente está fazendo? Limpando os fatores que podem interferir no desempenho cognitivo para estar apresentando aquelas queixas, né? E aí, limpou tudo, continua ruim a cognição, vamos mensurar lá na neuropsicóloga, entende? Porque aí a gente vai fazer uma anamnese, que é uma entrevista clínica, investigativa, né? Então, assim, é tipo, eu brinco que a gente é CSI, sabe? A gente vai ali, ó, pesquisando, perguntando, mas como? Eu quero um print na minha mesa até as 5 horas da tarde, que a gente tem que buscar dados da realidade, né? Do que tá acontecendo. Só mamãe esquecida não me diz muita coisa. Tá esquecida como, sabe? Porque eu que vou avaliar tecnicamente o que esse como. Porque pode ser atenção. Sim. E não necessariamente memória. Porque memória todo mundo, senso comum, conhece, né? E aí, a gente vai aplicar uma testagem, que é a segunda etapa da avaliação. Então, essa testagem, né, feita por profissionais multidisciplinares, com testes não restritos a psicólogas, tá? Tô falando até pros meus colegas aqui, psicólogos e multidisciplinares também, né? E uma neuropsicóloga, né, com teste, a psicóloga pode usar testes psicológicos que só a gente compra, restrito, tá? Na minha área são um pouco, né, de brigas, importante então eu tô deixar esclarecido. Sei bem como é isso. Sei bem como é isso. Mas, independente disso, tem que ser um bom profissional. Perfeito. Entende? Porque eu vejo muita neuropsicóloga fazendo besteira e vejo muito profissional, né? Como em todas as áreas, né? Todas as áreas, né? Então, assim, perguntar se aquela pessoa realmente entende de envelhecimento, de critério diagnóstico. E aí a gente vai usar essa testagem, tá? E a terceira etapa é a entrega do laudo. Então, a gente entrega um laudo com tudo descrito, com tudo e dando clareza e direcionamento. Qual é a clareza? Como é esse funcionamento cognitivo? Então, qual é o desempenho da memória, das funções executivas? O que justifica esse sofrimento? Entendi. E aí uma coisa assim que eu vejo um pouco no consultório, mas eu vejo muito no dia a dia, né? Você deve passar por isso muito, né? As pessoas sabem que você é psicóloga, aí começam a fazer, né, a consulta no meio do corredor, aquela coisa toda. Então isso é muito comum para mim, então. E uma coisa que eu vejo muito comum é um dos primeiros sinais que os familiares e os amigos percebem na pessoa idosa, né, é a mudança do humor. A pessoa fica irritada, né? E aí, quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente vê que, assim, é normal aquela pessoa ficar irritada porque ela passa a não conseguir fazer algumas coisas que ela fazia antes, e isso irrita profundamente. Fala um pouco mais sobre isso. Falo, porque eu falei da funcionalidade de uma forma mais grosseira, vamos dizer assim, né? Mas existe, né, o abandono de atividades que você gostava de fazer. E isso é muito sutil. Então, o processo de demência, de perda cognitiva no envelhecimento, ele é facilmente confundido com o envelhecimento normal. É isso aí que é o perigo. Entende? Porque é isso. Porque tá velho, tá rabugento. Porque tá velho, tá chato, tá reclamão. E aí não olha pra isso, que às vezes pode ser uma depressão, porque a depressão no idoso é diferente. Não é fácil envelhecer. Tem as suas questões e limitações, né? De você fazer um luto de quem você foi, que agora você é uma nova pessoa. Que os filhos não dependem de você, que os filhos cresceram, enfim. Aposentadoria. Que o mundo ao redor tá mudando, não é mais aquele que você estava acostumado. Que os seus amigos, as pessoas, os seus familiares, as pessoas que viveram com você começam a morrer. Estão indo embora. Isso é muito, né? São muitos fatores, né? Tem as suas especialidades, né? As suas especificidades dentro do envelhecimento, né? E isso tem impacto no humor, que tem impacto na cognição, né? Então, por exemplo, eu já atendi um senhor que ele sempre jogou tênis no clube.
tá? Ele e o grupo dele. Um pessoa de altíssima escolaridade, maravilhoso, um humor maravilhoso, enfim. E aí ele começou a abandonar o clube. E aí a filha, porque pela questão do quadril, porque o tênis também, jogando muitos anos, dá questões físicas, né? Guga que o diga. Ainda mais nível profissional. Mas o grupo de amigos dele, também deixaram de jogar tênis, mas estavam jogando o quê? Cartas. Então eles se reuniam semanalmente no clube para beber a cervejinha, para fazer aquele social maravilhoso que todo mundo gosta, né? Mas jogar carta. Eles se adaptaram a isso. Sim. E por que esse senhor não se adaptou? Por que ele não foi? Porque ele já estava com um declínio prejudicado, importante na memória, e ele não lembrava, ele estava se constrangendo quando ele ia no clube e a pessoa falava do encontro anterior e ele não tinha aquele registro. Olha. E aí o primeiro comportamento dele... Se isolar. Se afastar. Exatamente. Começou a se isolar socialmente, né? Exatamente. E isso é um grande sinal de alerta. Sempre fez crochê. A minha avó não teve demência, morreu com 92 anos, praticamente cega e fazia crochê. Sim. Porque tá no automático ali, Sim. entende? Sim. Então, se você conhece uma idosa, eu já atendi uma domiciliar assim. Gente, a casa dela era de crochê, a cortina era de crochê, a almofada era de crochê, e ela, tudo era crochê. E ela simplesmente parou. Porque tá com a vista cansada. Aí vem mil desculpas. Claro. Com certeza. Claro. E isso pode acontecer também no trabalho, Raquel. Assim, as pessoas que sempre foram muito dedicadas ao trabalho, não vou dizer nem workaholic, mas assim, muito apaixonadas pelo trabalho e de repente, um profissional liberal, tá? Vamos falar de um profissional liberal. E aí ele não quer mais estar no trabalho ou quer diminuir, mas não por uma necessidade de descanso, é porque ele está evitando mesmo ir ao trabalho porque tem uma tomada de decisão prejudicada, porque as pessoas que trabalham com ele são mais jovens e cobram alguma coisa que ele não consegue dar um retorno. Isso também deve acontecer muito, né? Acontece, porque nem sempre os primeiros sinais vão ser tão claros, mas vai acontecer essa adaptação também, né? Então, a nossa reserva cognitiva que a gente faz ao longo da vida, né, ela é um fator protetivo contra a demência, mas por quê? Porque ela faz sistemas compensatórios, entende? Então, começa a falhar, eu começo a criar outras formas de dar conta daquilo ali. E aí, só quando falha mesmo, é que a gente percebe. Um dos diagnósticos mais difíceis de a gente fazer são pessoas em alta escolaridade. Entende? Por quê? Porque tem esse sistema compensatório. E tem repertório para poder fazer essas substituições, né? Exatamente. E isso é fator protetivo por quê? Porque adia os sintomas da demência. Então, ao invés de você apresentar com 70, 75, você pode vir apresentar com 80, 85. Então, eu ia perguntar sobre isso. Idades. Sim. Quando é que as demências começam, com que idade elas começam a se manifestar? E assim, você já trabalha com isso há 15 anos? Por aí. Por aí, não é isso? Você tem notado alguma diferença nesse aparecimento? Tem aparecido de forma mais precoce? Porque em muitos outros casos, né, a gente fala de ansiedade, de depressão, né? Hoje os números de aparecimento de ansiedade nas pessoas mais jovens aumentou absurdamente, enquanto no geral aumentou 20%, para crianças e adolescentes, ansiedade e depressão aumentou em mais de 80% o número, né, nos últimos 15 anos. Na cardiologia, eu lembro quando, né, você é de Niterói, eu fiz cardiologia lá na UF, lá no Antônio Pedro. Lá no Antônio Pedro. E assim, se a gente recebesse uma pessoa com 30 anos hipertenso, eu tinha que pesquisar alguma causa. Os pacientes tinham um feocromocitoma, a gente tinha que pedir um ultrassom de rim para ver se tinha uma estenose de aorta e tal. E hoje em dia isso é o comum. Chegar com 30 anos hipertenso, 25 anos hipertenso. Então a gente tem visto essa mudança. Então, quais são as idades? Você tem notado, né, uma mudança nesse perfil etário do aparecimento das demências? Quando a gente começa com os sintomas na clínica, perceptíveis, no comportamento, isso tudo que a gente está falando, significa que em torno de 10 a 15 anos a neurodegeneração já estava acontecendo no cérebro da pessoa.
Uau! Então, quando você nota, é porque aquilo já está há 15 anos. Exatamente. Só que é tão molecular, né, que até dar um sintoma no dia a dia demora esse período todo, tá? A gente tem muitos fatores de risco modificáveis, né, que interferem em torno aí de 40% a 50% dos casos de demência. O que significa isso? Se eu tivesse um pozinho de plim-plim-plim, uma varinha mágica e pudesse fazer tudo sumir, eu teria menos em torno de 40%, 45%, 50% dos casos de demência. Metade dos casos. Quase, aproximadamente, tá? Que eu não sou exata de número, tá, gente? Depois, se quiser, eu dou certinho. Ai, toca aqui. Tá, então assim, né? Não tenho memória de números. Mas, é exatamente isso. Então, inatividade física, então, né, alimentação pobre, totalmente industrializadas, os ultraprocessados, né, hipertensão, diabetes, coisas tudo do sistema, inflamatórios, sono, baixa escolaridade. Então, em países mais escolarizados, tem menos casos de demência, por exemplo. E aí a gente fala, né, de levar informação para que o sujeito possa mudar o seu estilo de vida, né? Mas a gente também fala de políticas públicas, a gente também fala de poluição do ar, a gente fala de muitas outras coisas que o próprio SESC já faz ajudando na saúde. Então, a prevenção da demência existe, é possível e é uma obrigação. A demência vascular, ela está totalmente relacionada a questões cardiovasculares, né? Nossa, então, assim, se você diminui o uso de álcool, se você entra, né, controlando esses fatores de riscos modificáveis, você diminui a incidência do caso de demência. E quando você tem isso, né, de uma forma muito alta, você aumenta os casos de demência cada vez mais cedo. Então, por isso que eu cheguei nesse raciocínio, tá? Sim. A partir dos 60 anos, a prevalência da doença de Alzheimer, por exemplo, é 3,5. Então, a partir de 60 anos, a gente tem ali 3,5% da população acima de 60 anos. Pode ter doença de Alzheimer, por exemplo. Então, você está falando de 1 a cada 30. Então, entendem? 1 a cada 30. Imagina a longevidade. Por isso que a gente tem que falar muito dos fatores protetivos para diminuir isso, entende? Entendeu? Meu propósito? Sim. E riquíssimo, né? A gente precisa falar mesmo, trazer essa consciência. E a partir dos 85, 90 anos, é 50% dos casos de demência. Então, a demência, ela está relacionada ao processo de envelhecimento. Quanto mais longevo a gente fica, mais casos de demência a gente vai ter. E aí, assim, agora eu vou te colocar numa saia justa. Ai, vou até beber minha água. Eu vou te colocar numa saia justa e, assim, é porque você tá falando e a cabeça fica, né? Existem alguns lugares, e tudo bem se você não souber isso, a gente vai pesquisar e tal, e você olha e abre e pesquisa. Existem alguns lugares, porque eu tô falando disso porque eu tava escutando livro, eu escuto muito livro, né? Eu ando muito de carro, eu escuto muito livro. Falando das zonas azuis, né, os locais onde as pessoas vivem mais tempo. Você balançou a cabeça? Então, beleza. Netflix. Pode Pronto, falar. tem um programa. Pode, claro. Netflix tem. Eu ainda não assisti esse. Vale a pena. Mas ok. Aí, me impactou muito porque nesse livro especificamente eles foram a uma ilha lá no Japão que chama Okinawa, eu não esqueci, tá bom? E que hoje a maioria das pessoas, reconhecem Okinawa por causa do Sr. Miyagi, que o Sr. Miyagi do Karate Kid era de Okinawa. E a minha geração conhece muito e tal, mas as minhas filhas agora já conhecem por causa do Cobra Kai. Bom, mas vamos lá. Voltando para Okinawa. Enciclopédia. Então, lá em Okinawa, é muito comum as pessoas passarem dos 100 anos. Muito frequente, você encontra muitas pessoas com 120 anos. E elas são ativas. E me parece que o número de pessoas com demência lá é muito baixo. Sim. Existe uma explicação para isso? Então, nessa série da Blue Zones, né, ou Zonas Azuis, na Netflix, são 4 episódios, é uma minissérie. Ele é um pesquisador e ele vai, eu não sei se é 5 ou 6 regiões. Eu também, tô na dúvida, são 5 ou 6. Já tem uma nos Estados Unidos, tem uma
Na Espanha, Isso. tem essa de Okinawa e tem mais duas que eu não vou lembrar. Isso. E aí, o que ele faz? Por que é zonas azuis, né? Porque é onde existe a maior concentração de pessoas longevas saudáveis. Tá? Então ele mergulha naquela cultura para poder investigar essa sua pergunta, né? O que acontece ali naquela cultura específica que faz com que as pessoas vivam mais tempo e bem. Porque quando a gente fala do processo demográfico, né, do Brasil, que hoje a expectativa de vida está em 75 anos, não são mais 10, 15, 20 anos de velhice, são mais 10, 15 anos de vida. Isso. De vida. De vida, né? Então, assim, é essa mudança que a gente está fazendo. A gente está tendo cada vez mais pessoas 80 a mais, né? E vamos ter daqui pra frente cada vez mais. Mas não é ter de qualquer jeito, é ter com qualidade, é ter com saúde. Não adianta você viver mais ruim, né? Eu já fiz um acordo com Deus que eu quero ser centenária, quero deixar registrado aqui. Já está registrado, já. No Vou fazer um corte. Tá vendo, mãe? Não é só você. Minha mãe também é dessas. E quando eu falo isso, as pessoas, você é louca, viver até uns anos, mas você imagina viver o seu envelhecimento como, Bem. amor? Eu quero envelhecer bem, né? Mas nessas regiões, ele levanta vários pontos interessantes, tá? Um deles, Ikigai, Isso. propósito de vida. Ter o porquê de você se levantar. Então, muitas das vezes, na nossa vida adulta, a gente tem... Eu levantei hoje feliz da vida. Ah, Por quê? Porque eu tô cumprindo o meu propósito. Entende? Tem um motivo do porquê. Conforme a gente envelhece e tudo em torno vai mudando, a gente vai perdendo, os filhos vão saindo, a gente vai... Assim, tem que criar resiliência de continuar fazendo o que você sempre fez adequado ou de você criar novos propósitos de vida. Perfeito. Tá? Isso Adaptação. é um ponto. Adaptação. Lembrando que o ser humano é o único animal que vai do Polo Norte ao Polo Sul. Uhum. O único. Porque o nosso poder de adaptação. Capacidade de adaptação, sim. Adaptação física, psicológica, financeira. E aí a gente, né, pega todos os âmbitos, né? Quando a gente trabalha com idoso, a gente faz esse olhar gerontológico, né, sobre ele como um todo, né? E vários outros, né? Como poluição, né? Alimentação. Então, o problema não é o carboidrato, o problema é o tipo de carboidrato, o tipo, frequência, né? Sim. Então, assim, movimento. Então, assim, não é necessariamente, a gente sabe, tem pesquisas que o fato da gente fazer um exercício físico e musculação ajuda na neurogênese, inclusive, criar neurônio novo. Você ganha massa muscular para você ter reserva no envelhecimento. Então, quando você chega lá, você perde, porque é o processo natural, mas você tem reserva para perder bem, sem cair. Porque se você cai, quebra um fêmur, enterra. Não, e manter uma autonomia para coisas básicas, né? E eu falo muito no consultório. Você faz atividade física? Não, eu tô na academia, eu faço esteira. Mas tem que fazer musculação. Por quê? Porque você com 70 anos vai querer levantar do sofá sem ajuda. Sim. E aí, você pode estar com a tua capacidade cardiovascular maravilhosa. Se você não tiver músculo, você não vai conseguir levantar do sofá. Sim. Pegar os netos, né, no colo. E, gente, a gente tá falando aqui, e aí me vem, a gente tá falando de cognição, de longevidade, das pessoas terem a capacidade de envelhecer bem cognitivamente, fisicamente. E aí eu vou trazer um tema que a gente já trouxe aqui no podcast, que é falando sobre o uso de telas. Como que isso influencia negativamente? Isso influencia negativamente o fato da gente ficar no TikTok, Instagram, vendo todos os vídeos curtos? O que a gente espera das gerações que vêm aí? Quais os cuidados que os pais precisam ter, né? Antigamente, quando a gente brincava muito na rua, porque eu fui dessas, né? Até porque eu podia ficar até meia-noite morando na rua sem problema nenhum. Hoje, eu jamais deixaria meu filho na mesma rua que eu fiquei até esse horário, né? Mas aí a gente vai criando resiliência e outras formas, né? De fazer isso, mas a gente cria repertório. Entende? A gente cria uma enciclopédia de palavras, de movimento. Então, quando eu chego do mercado, por exemplo, cheia de sacola, como é que eu vou acender a luz?
Como é que a gente que mãe de pequenininho no colo, que não quer sair do colo, você pega tudo com o pé. Você cria um repertório motor absurdo, entende? Coisa que você não fazia com a outra mão, você vai desenvolvendo, entende? Então, o uso de tela é menos estímulo cognitivo, é o mesmo estímulo cognitivo. Então, isso a longo prazo é ruim, porque quando a gente fala de um adolescente, ele tem, sei lá, 15 anos de vida, mas quando a gente fala de um idoso de 80 anos de vida, a gente está falando de uma idosa que tomou algum tipo de medicamento durante 30, 40 anos. Qual o impacto disso na cognição dela, sabe? Ou que fez uso de tela há quanto tempo? Os idosos hoje, eles não têm essa consequência porque, né, nasceram em outro tempo. É recente, recente. Mas é algo a se pensar e a se tratar e a se preocupar, né? Então, hoje já tem muitos movimentos para os adolescentes, para as crianças, a brincar de... Sabe a brincadeira de nós quatro, eu com ela? Sim, eu para cima e para baixo. Muito. A nossa geração brincou muito disso, né? A geração de hoje já não brinca disso. Isso é uma brincadeira, mas que ao mesmo tempo você está treinando o cérebro, as suas capacidades motoras, isso né? Aí, capacidade eu, por exemplo, sempre fui ruim nessas coisas. E aí fiquei ruim, né? Até hoje. Péssimo. Gente, eu não sei dançar. Eu de esporte. Vamos gravar. Ele está dizendo que ele não sabe fazer alguma coisa, porque esse cara aqui é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Mas eu não sei dançar. Não sei dançar. E isso tem diferença, né? Cada um desenvolve uma parte melhor. Por exemplo, eu adoro dançar, eu sei dançar. Já o Marcos sabe desenhar, sou uma negação. E isso também tem a ver com a individualidade de cada um, né? Enfim. Tem. Então, a diferença entre idoso e criança, por exemplo, quando a gente fala de avaliação, que nem tudo no idoso vai ser patológico, porque depende dessa jornada de vida. Então, por exemplo... mais prático, né? Mais alcançável pra gente. Quando a gente fala de criança, tem marcos do desenvolvimento, não tem? Sim. Se ela não anda, se ela não fala, se ela, etc, em determinada idade, todo mundo já é ciente disso, né? Não tá ali dentro da média e tal. Você acende um alerta, você vai investigar, certo? Perfeito. Beleza. O idoso não tem. Não tem. Eu posso ter 2 idosos com 70 anos de idade, ter cognições diferentes e ter diagnósticos diferentes, porque depende da jornada de vida. Então, se eu, por exemplo, atendo uma pessoa arquiteta que fazia teste, as plantas de casa de 2 andares na mão, e hoje ele não consegue fazer um simples desenho de relógio, que é bota o relógio redondo, os números dentro, que é um teste? Sim. Como assim? Por quê? Porque ele foi desenvolvido naquela área. Então, aí sim, no idoso, é assim, quem foi ele, a questão diagnóstica é comparar sempre ele com ele mesmo, com a potencialidade que ele foi. Então, quem foi ele, o que ele desenvolveu, até onde foi e que declínio é esse. Se é um declínio normal, esperado para o envelhecimento da idade dele, ou se já é um declínio patológico. Fala, cabeça perguntando, né? Imagina, chega a tá brilhando. Não, são muitas perguntas assim. Então, assim, vamos dizer que eu amanhã vá no geriatra, já que eu já passei dos 40, tô lá chegando nos 50. Não pareço, mas 50 esse ano. Eu vou no geriatra e tal, e aí ele me manda para fazer um teste. Eu posso, mesmo que assim eu não tenha nenhuma suspeita, eu faço um teste. E esse teste vai ser importante para, por exemplo, eu repetir esse teste daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para ver essa evolução? Exatamente. Esse é o mundo ideal, é isso? Precisa ir a partir dos 40? Então, pois é. Vamos Adoro. Vamos lá. Um dos meus propósitos é justamente capacitar profissionais no atendimento da pessoa idosa, porque a gente tem um problema aqui. Né? A gente tem um problema do aumento da quantidade de pessoas idosas e a falta de profissionais capacitados a atender essas pessoas. Inclusive, a gente não vai ter geriatra para atender toda a quantidade de idosos que a gente vai ter. Porque o Brasil está passando por essa mudança de uma forma muito mais rápida do que os outros países. Então, eu já conversando até sobre filho. A minha avó teve 4, a minha mãe teve 2, eu tenho 1. Eu e meu marido, a gente não se repôs em quantidade de pessoas no mundo.
Sim. E isso é de uma geração para outra, entende? Eu tenho 3, eu posso te emprestar Obrigada. uma, fica empatado. Vocês podem me emprestar um, porque eu não tenho nenhum. Divide pra ela, É. divide pra ela. Entende? Então, assim, fora que a gente tá vivendo mais, né? Então, quanto mais profissionais, cardiologistas, gineco, enfim, né, a TO, a fono, quanto mais profissionais a gente tiver dentro da área da gerontologia e sabendo atender a pessoa idosa, mais a gente vai ter odontos, né? Não posso esquecer. Dentista, disso aí. Estamos Inclusive, ali. tem um caso de odonto pra contar. Então, ótimo, Tá? vamos. Atentos a esses sinais, alertando o próprio idoso, alertando a família, mais precocemente a gente vai fazer os diagnósticos e entrar com as intervenções, mas a gente possibilita o ganho de tempo de qualidade, né? Com medicação, estimulação, enfim, com um tratamento adequado, certo? Volta a pergunta, que eu cheguei até aqui para te responder, já perdi a minha pergunta. Que assim, Da é comparação. possível exatamente a gente fazer testes já para você ter uma ideia de como eu sou e aí Isso. com o tempo ir fazendo essas comparações? Isso. Geralmente, para avaliação neuropsicológica, chega para um diagnóstico diferencial. Então, o que eu tenho tentado fazer? Capacitar profissionais que já atendem idosos para traçar multidisciplinares, para traçar esse perfil cognitivo dos pacientes deles. Porque se um paciente chega para mim, né, com 75 anos, mas ele já teve uma avaliação cognitiva que seja, que não é igual 100% à minha, mas menor, Sim. mas ainda tem uma base de comparação, eu consigo dizer, mesmo que essa pessoa tenha altas habilidades, se ela tem um declínio comparado ela com ela mesma, a gente já acende um alerta. Perfeito. Você tá entendendo? Porque no Sim. teste, às vezes, pode até não dar nada. Mas hoje, porque tá acima do funcionamento. Entende? Porque o teste dá na média. Não, e assim, eu trabalho com exames, claro, cardiológicos, eu faço ecocardiograma. E uma das orientações quando você marca, né? Todo mundo quem já fez aí sabe disso. Vários tipos de exames são assim. Quando você marca, olha, eu vou fazer um ecocardiograma. Ok, se você já tiver um anterior, traz. Porque é muito importante eu fazer essa avaliação e aí eu consigo fazer um exame comparativo, né? E dizer, olha, você tinha isso aqui, tá do mesmo jeito, ou isso aqui melhorou, isso aqui piorou. Perfeito. Então, assim, seria o ideal se a gente tivesse essa política também nessas questões. E é algo que vem crescendo muito, né? E aí, crescendo muito, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente conversou também, já aqui nessa temporada, sobre TDAH, por exemplo, né? Trouxemos aqui um psicólogo, portador de TDAH, que fez um livro muito bacana, o Rafael Papas, e uma das questões que a gente falou foi sobre a banalização, né, do termo TDAH. E isso acontece muito, porque pode parecer uma brincadeira, mas que me deixa sempre preocupado. Assim, a pessoa esqueceu alguma coisa e fala, eu já tô com Alzheimer. Né? Então, assim, talvez essas brincadeiras façam com que a gente deixe de levar em consideração quando a coisa realmente é séria. Qual é o perigo disso? Exatamente. O próprio TDAH é um diagnóstico importante a ser feito e também com avaliação neuropsicológica. Eu super indico, né, adultos, né, tanto crianças, mas adultos também, a gente consegue um diagnóstico mais tardio, porque ali a gente vai fazer esse raciocínio clínico, né? Porque existe uma série de sintomas que são muito parecidos com o TDAH, mas às vezes não são. Então, assim, se você foi num profissional, seja ele qual for, numa única consulta e falou você tem TDAH, você corre. E Alzheimer também, demência também. Não são diagnósticos fáceis de serem feitos. Não existe um teste, uma imagem, uma ressonância, que te diga, olha, você tem, né? Por claro, exclusão. a não ser que você tenha microsinais, você faz lá uma tomografia, uma ressonância, que mostra que você tem uma demência vascular, porque você vê ali na imagem vários pontos pretinhos, né? Que mostra ali uma isquemia vascular. Mas mesmo a isquemia vascular, na maior parte dos casos, elas são tão micros que nem com esses exames de imagem a gente consegue ver. Então isso é importante dizer, porque essa é uma outra, eu estava aguardando essa pergunta, mas aí você vai falando, vai aparecendo outras coisas. Eu tô cheio aí de perguntas voltou também. agora. Porque as pessoas chegam muito, pô, qual é o exame que eu vou fazer? Porque elas acham que elas vão entrar numa máquina e aquela máquina vai dar esse diagnóstico. E não é assim. E não é assim. E
só complementando a tua pergunta, se eu quiser ir, o Marcos trouxe um ponto muito bom. A gente pode comparar o nosso próprio exame. Então, se eu quiser hoje ir numa neuropsicóloga para fazer uma avaliação, eu posso. Pode. Eu posso agendar diretamente, Pode. não preciso ir no médico antes. Não. Então, esse acesso, então já vou marcar minha consulta. Já tem que. Já passei dos 40, já fui. Tô em Niterói. Mas peguei. Interrompi sua pergunta, volta nela. Não, é isso. Tem a ver. Eu vou tentar responder os dois. Pode. A gente, por exemplo, o caso da Letícia Sabatella, que foi diagnosticado com o TEA, o autismo, na vida adulta. Deu um boom no diagnóstico de pessoas que se identificaram com sintomas dela e não foram a médico nenhum, já foram direto numa avaliação neuropsicológica para tentar, né, entender o que é isso, né? Se tinha ou não tinha, porque também tem sintomas, enfim, né, que são muito sutis. Aí eu posso falar especificamente da Letícia Sabatella. Não sou amigo da Letícia Sabatella não, tá, gente? Mas o que acontece é que eu já trabalhei num hospital onde ela tinha uma grande amiga que também era atriz, que estava internada nesse hospital, e ela era acompanhante, ela estava lá todos os dias e tal, uma mulher linda, né? E você não... Quando eu vi esse diagnóstico, eu fiquei, gente, mas ela, sabe, pra mim, médico, olhava assim, uma pessoa completamente normal. Sim, pois é, porque na avaliação a gente bota lupa em cima de você. Entende? Então, assim, a gente não é só... ele não gosta de estar no meio social. Beleza, mas tem... Eu muitas vezes não gosto. Eu já me recarrego no meio social. Entende? Mas no sentido de, né? Por que não? É uma fobia social? É um transtorno de personalidade que tem uma... Aí o tratamento é completamente diferente. Então, o neuropsicólogo, que eu falei de CSI de investigação, é justamente isso. A gente vai botar a lupa para tentar entender o porquê, para tentar, junto com o médico, a causa, para poder tratar de certo. Causa e tratamento. Causa e tratamento. Então, clareza do que é, para dar direcionamento ao tratamento. Então, acontece da pessoa vir sozinha, né, querendo saber o seu perfil cognitivo, uma possibilidade de diagnóstico, e a gente encaminhada ali para o médico, olha, o médico vai confirmar. Eu já peguei paciente achando que tinha TDAH e, na verdade, era bipolar, era ciclotímico, então, assim... E começou com você, né? Não, o psiquiatra mandou. Mandou. E aí a gente fez o levantamento. Vocês fecham o diagnóstico juntos. Isso. Aí eu falei, olha, dá uma olhada para isso. E é importante dizer que nem todo esquecimento é demência. Isso, exatamente. Tem muitos fatores que hoje, principalmente nesse mundo de hoje, né, que afetam essa questão do esquecimento, né? Sim, principalmente a atenção, né? Como a gente tá falando de TDAH, vamos falar da atenção. Porque a atenção, ela é a entrada da informação. Entende? Então, se eu tô com minha atenção dividida, em algum momento essa informação não vai entrar completa. Quantas vezes a gente não tá aqui, ó? Sim. Aí o outro sem viver o momento presente, né? Exatamente. A gente tá no computador do trabalho e tá com o telefone aqui. Tá com e fone, tá com fone escutando o negócio. E tá prestando atenção na fofoca. Eu não, que eu não presto atenção na fofoca dos meus colegas de trabalho. Presto. Mas vocês estão rindo aí, a gente tem plateia aqui, o pessoal tá rindo, eu não sei porquê. Eu presto. Mas a Rafaela presta muita atenção. Mas eu sou discreta, querido, eu sou discreta. Eu presto automaticamente. Falando em fofoca... Não, mas desculpa, vai na tua pergunta, depois eu tenho várias. O tempo tá acabando e tem várias. Mas... Então, o mundo de hoje você tá desviando a tua atenção, né? Você tá compartilhando a tua atenção, né? E já existem, né? Você também sabe melhor do que eu, que os estudos hoje mostram que não existe essa história de você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você vai diminuir a sua performance em todas essas que você está fazendo. Exatamente. E gera ansiedade, depressão, gera um monte de outras coisas, assim. Mas o teste é legal, né, por conta desse comparativo. Aí eu vou responder a sua pergunta, que está aqui na minha caixinha também, tá? A gente está aqui gerenciando vários assuntos ao mesmo tempo, né, gente? O cérebro tá assim, ó. Mas serve de comparativo, sim. Então, já aconteceu da pessoa idosa chegar para mim, fazer a avaliação neuropsicológica, a gente entender que ela estava num processo de depressão importante. Na testagem, não dá um prejuízo, assim, dá um prejuízo, mas que era justificado pelo aquele quadro depressivo, sabe? E aí não tinha perda de funcionalidade. A gente tem os critérios diagnósticos do nosso DSM-5 para seguir. E a gente falou assim, olha,
ela tá, na verdade, num quadro que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. É um quadro anterior à demência, tá? No contínuo de declínio ali, né, do envelhecimento. É um quadro anterior, uma etapa anterior, que pode ter várias causas que são reversíveis. Então, se você trata a depressão, por exemplo, com psicoterapia, medicação, aí vamos para a vida social, vamos compartilhar, aí vamos para o Sesc, viver o Sesc. Atividade física, alimentação. Aí você vai tratando todos os fatores, né? Aí ela melhora do humor, mas não melhora da cognição. Ok. Entende? Então, aí você faz um segundo exame. Eu sempre coloco de 12 meses ou a critério médico. Para mim, sempre tem que ter uma justificativa clínica do porquê do segundo. 12 meses, porque a testagem, a gente tem aprendizado por repetição. Então, se ele passou agora, daqui a 3 meses ele passar de novo, daqui a 3 meses eu não tenho certeza se ele aprendeu. Sim. Ou se realmente... Ele tá colando dele mesmo. Exato, né? da cachola dele, sim, entendeu? Então, eu sempre gosto de um período de 12 meses, porque a gente tende a esquecer, o nosso cérebro limpa as informações que não são importantes. Por isso, sono, fator de risco, é não dormir bem. Mais uma vez o sono, aí, Marcos. Tá. Todos os podcasts que a gente grava, fator de risco para demência. Vem alimentação. Sono. Assim como fator de risco para o estresse, como é fator de risco para a obesidade, sim, para as compulsões, para a ansiedade, para a depressão. Olha aí o sono, como é importante. Muito aí vem aquela pergunta. Eu tenho certeza que você tem um alarme para a hora que você tem que acordar, mas será que você tem alarme para a hora que você tem que dormir? Eu já tenho o meu, mas é um exercício. Assim, ele vai entrando em modo de sono, mas é um exercício mesmo pra gente fazer higiene do sono. E a própria tecnologia que a gente não fala só mal da tecnologia, a gente fala bem. Claro. A tecnologia ela já diz isso, né? O meu telefone também. Sim. Ele fala, quando dá 10 horas, ele fala, você já tem que começar a se preparar para hora de dormir. Quando dá 10h30, aí ele já fala, tá na hora de dormir. E ele já diminuiu a luz dele, ele já tirou as mensagens, né? O som das mensagens. Sim, exatamente. Sim. Agora, você tinha dito que tinha um caso de um dentista, não um dentista, um caso de paciente que foi ao dentista. Você falou isso. E eu quero trazer para prática. Eu quero saber o que eu tenho que fazer hoje para prevenção, né? Então, como é importante todos os profissionais, né, saberem, né, sobre essa cognição do envelhecimento e principalmente conhecer o seu paciente. Porque muitas das vezes está preenchendo prontuário e a gente não está olhando para a pessoa. Então, todo mundo aqui trabalha com pessoas. Então, conheça a personalidade, conheça o funcionamento do seu paciente. E aí, eu recebi um idoso, né, encaminhado pela médica geriatra, que já acompanhava ele uns 2 anos. Ele tem histórico de uso abusivo de álcool, tá? Que também é um fator de risco, porque existe uma demência alcoólica, né? Que é dada pelo uso abusivo de álcool e é neurodegenerativa da mesma forma, outro tipo, tá? Uhum. E não é reversível, né? Porque já entrou ali na progressão. E ela começou a suspeitar dele. Mas qual foi o alerta, tá? O alerta, na verdade, foi a dentista. 2 alertas. A família já vinha aquela coisa assim, meio que percebendo, nananã. E ele era funcional. E ele ia, todos os profissionais, sozinho. Só que a dentista estava passando instruções para ele. Olha aí. Então, o senhor vai vir semana que vem, vai vir daqui a 15 dias. Não tem, dependendo do tratamento, tem instruções específicas. Quando você passa a instrução, qual é a habilidade cognitiva que você exige do seu cérebro? Memória. Atenção. Né? Linguagem de compreensão, depois memória e depois a recordação dessa informação e depois as funções executivas para seguir este plano. Sim. Olha quanta coisa, né? Muita coisa. E ele começou a errar. Ele começou a não entender, a confundir pagamento, pagar que não era o perfil dele. Que não era o perfil dele. E ela entendeu que isso não estava na caixinha do envelhecimento. Ela achou estranho e ela ligou para a família e falou: olha, o seu fulano tá assim, tá assado, eu vou ter que fazer isso, não sei o quê, eu queria uma atenção de vocês. E aí eles falaram com a médica encaminhou para avaliação neuropsicológica e de fato ele já estava com uma demência devido ao uso abusivo de álcool. É um profissional que assumiu a responsabilidade que conhecia da o paciente e não apenas tratou só da boca, né? Não tá tratando da pessoa. Acolheu o paciente, percebeu, né? A gente vem falando isso em várias gravações aqui de podcast, todos os profissionais que a gente traz, a gente como Sesc Mais Saúde, a gente
fala da importância de acolhimento, de conhecimento do paciente, de atenção, de ouvir, de escuta, né, daquela experiência completa. E aqui a gente está envolvendo não só o profissional, como a família, que até então você falou assim, a família estava vendo uma coisa ou outra que devia ser um esquecimento, alguma coisa diferente, mas não estava levando tanto a sério, né? E aí vem a importância da família, que é a próxima pergunta. Mas ali aquele profissional validou que tinha alguma coisa de fato acontecendo, então falou, família, fica atento aí ao que está acontecendo. E aí veio o diagnóstico, veio tudo isso. Mas você vai marcar a sua consulta para fazer o seu teste. E eu acho bom mesmo, porque você fez uma pergunta antes que você já esqueceu. O que a gente tem que fazer? Isso. Fazer tá vendo, né? O diagnóstico? Não, o que a gente... Não, porque eu ia falar da prática, que eu falei, vamos trazer pra prática. Isso. O que a gente tem que trazer? Mas não esqueci não, Não, calma. então, é procurar um médico. Por causa da família. Eu quero emendar a pergunta com a família. O que a gente precisa fazer e ter de atenção e o que os familiares precisam ficar atentos também, viu? Eu vou trazer outro caso. Fiz o match. Posso? Aí é um caso de uma pessoa bem mais jovem. Sim. Tá? E aí também entro na questão do diagnóstico. Eu não sei como é que tá o tempo, mas assim, eu ainda tinha que falar um pouquinho mais. Vamos lá. Né? E tem a questão do diagnóstico também, que é importante a gente esclarecer o processo de diagnóstico, né? As etapas, tá? Esse caso, eu acho que dá para usar ele para falar os dois. É um senhor jovem, senhor porque mais de 60 anos, mas assim, 64. Super potente, empresário, 4 anos de escolarização, não tinha, né, um repertório acadêmico, né, assim, de reserva cognitiva. Mas tinha um repertório de vida. Exatamente, a gente leva as duas coisas sempre em consideração. E aí, na empresa dele, ele trabalha com a esposa e com os filhos. Tá? E aí, com fornecedores, e com funcionários, e ele começou com pequenininho e já estava com 2, 3 filiais, então você vê que é uma pessoa que desenvolveu, certo? E aí a família, assim, muito atenta, começou a reparar uns negócios esquisitos, sabe? Assim, do trabalho que ele estava fazendo e que ele nunca tinha feito. Entende? Nunca tinha feito. Então, assim, trocar pagamento, a parte de administração financeira, quando a pessoa faz e ela começa a se embananar ali, liga um alerta. Sim. Que não é uma memória, mas... ela fez a vida inteira muito bem, né? E de repente está mudando. Sim, tem que ligar o alerta, entende? Entendi. Porque ela sempre fez cálculos, cadernos, organizado. E antigamente o cálculo era aqui, ó. Não era no ChatGPT. Não é. Né? Então, essa família ligou o alerta. Vamos procurar um médico. Pensaram no quê? No neurologista. Tudo bem, foram para o neurologista. O neurologista começou a fazer uma investigação. É ele que começou a fazer a polissonografia, viu o sono, apneia, CPAP, ok. Audiometria, aliás, a partir dos 40 anos também fica uma orientação, uma sugestão. Esses 40. É um marco aqui, ó. Fazer audiometria, porque quanto antes, audiometria e visão são duas coisas que alteram e a gente não percebe, entende? Então, manter esses exames regularizados, a gente consegue intervir antes e previne demência, porque isso também é fator de demência. Fator de risco para demência, tá? Então, isso é um ponto a disseminar, né? E aí, o que acontece? Botou o aparelho, mesmo no aparelho. A cognição não melhorou. O que o neurologista fez? Mandou para quem? Para o geriatra. Aí o geriatra pediu ressonância magnética, porque pode ter lesão, pode ter um tumor benigno, pode ter alguma outra coisa que justificasse, né? Então, às vezes, a ressonância magnética não vai ser determinante, mas ela entra no raciocínio clínico, dá um sinal ou não. Ou não, isso. A gente tem que olhar o exame de imagem e correlacionar os sintomas que a gente está vendo, se tem sintoma, se não tem sintoma, e por aí vai. Porque eu posso ter uma pessoa com lesão cerebral e não ter sintoma, por causa até da reserva cognitiva. Sim. E aí, beleza, segue o baile, né? Mas no caso dele, a ressonância deu limpa, não deu nada. E aí trouxe para avaliação neuropsicológica e também no caso dele, por ele ser muito jovem e ativo, né, dirigindo, enfim, daqui para Teresópolis, e aí errando o caminho que dirige há 30 anos. Isso, alerta. Entendeu? Né? Então, assim,
E aí, o que aconteceu? A gente viu, de fato, um prejuízo importante exclusivamente na memória. E, no caso dele, fez o exame de líquor, que é uma punção lobar, para ver o biomarcador da doença de Alzheimer, porque é a única demência que é possível fazer esse tipo de exame, tá? E aí, realmente deu alteração absurda para a idade dele. E aí, fechamos o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve, porque ele ainda é muito funcional, porém, devido à doença de Alzheimer. Né? E aí a gente entra com medicação, a gente avalia depressão, entra com estimulação, entra com neurofeedback, a gente entra com todos os tratamentos para retardar o avanço do declínio. Não tem cura, vai avançar, uma vez instalado, vai avançar, né? E no caso dele, provavelmente é genético, né? Porque ele, na verdade, é muito jovem, né? Então, tem alguns casos, fica outra dica para Sempre Alice, que é o filme. Sim, sim. Né? De doença. Livro, filme. Exatamente. Sim. Que aí você vai entender como é que é essa progressão. Né? E aí eu queria falar, né? Eu sei que realmente daqui a pouco o pessoal ali tá... Tensa. Mas uma questão que eu acho muito importante, porque eu via isso muito dentro da terapia intensiva, muito, e os familiares eles não entendiam isso. As pessoas acham que nas demências, em qualquer que seja elas, esse declínio é um declínio progressivo, como se fosse uma ladeira que você vai descendo. E muitas vezes não é dessa forma, né? Ele se mantém estável e acontece alguma coisa, isso da minha experiência. Então a pessoa ficava internada porque tinha uma pneumonia ou tinha uma infecção urinária e tal, e ele ficava 4, 5 dias internado no hospital, e aí ele tinha um declínio e ele não retornava. Então essa evolução não era como uma ladeira, era como uma escada mesmo. Tá. Que ele se mantinha estável por um tempo e aí acontecia alguma coisa fisiológica, ou às vezes, o que também é comum, né? Você tem uma emoção, uma perda, você perder um cônjuge, você perder um parente muito próximo, e aí você tem uma queda assim muito abrupta, e aí você mantém aquele quadro e isso vai acontecendo. É comum realmente isso acontecer? Olha, é comum. O que eu gosto de explicar para os familiares, né, é assim, vai ter uma progressão. E essa progressão, de alguma forma, ela é linear. Mas ela também sofre influência de fatores. Então, às vezes, assim, o paciente está muito mal, mas você vai ver, ele não está fazendo nada, ele está vendo televisão o dia inteiro. O cérebro dele, até aquilo que está bom, tá parado, não está conectado, entendeu? Então, eu brinco que o que não usa enferruja. Então, quando você pega aquele idoso, você entra com medicação, que você melhora a neurosinapse ali, né? Você entra com estimulação, você entra com exercício físico. O idoso melhora de um jeito e a família fica super esperançosa. Tá vendo? Ele não tinha nada. Eu falei, calma, não é bem assim, entende? Porque assim, quem tem Alzheimer não melhora, não grava, melhora. Só que, né, depende de cada caso, a evolução ela é muito ímpar. E aí, às vezes, a pessoa já tá num estágio que ela tá fazendo estimulação, que ela tá ok, mas é frágil. Esses alicerces, entende? E aí, quando vem uma perda de cônjuge, eu já vi perda de cônjuge com perda de neto de 10 anos, abrir um quadro de demência avassalador, de perder uma filha para câncer, segunda filha para câncer, abrir depressão e abrir um caso de demência avassalador. Então, assim, é porque você tá aqui, se equilibrando. Equilibrando os pratinhos, entende? Aí, uma internação... Gente, se eu internar hoje, eu vou ter um caso de delírio dentro do hospital. Porque eu tenho uma rotina toda pré-estabelecida. Você para essa vida, você interna, você fica em cima da cama, você perde musculatura, é um impacto muito grande para o organismo como um todo, né? E traz o estado confusional, que demanda da cognição. Então, quando sai, a pessoa não tem mais reserva. A reserva estava aqui, ó. Aí ela usou toda a internação. Entendeu? E aí tende a cair. Então é comum a gente ver por conta desse raciocínio, sabe? Gente, de verdade, eu queria fazer 1000 perguntas ainda. Queria perguntar do acolhimento familiar, enfim, mas a gente já tá com o tempo estouradaço. A gente pode marcar uma segunda vez. Queria perguntar sobre o que trazer na prática. Eu acho que vale a pena o episódio 2, porque tem muita coisa. Mas pra gente já caminhar pro final, porque a gente precisa fechar. Que mensagem você dá para as famílias? Vamos botar, então, já que a gente não discutiu muito sobre a questão do acolhimento da família do paciente, que recado você dá para essas famílias de acolhimento, de esperança, de
qual caminho seguir, né? Quando você tem um diagnóstico desse dentro da sua família? Olha, até antes do diagnóstico, vou falar de famílias que têm idosos e falo com propriedade que eu sou a geração sanduíche, que tem meus pais idosos, o meu filho, meu marido, empresário, psicóloga, os vários pratinhos, né? E minha mãe, por exemplo, ano que vem já faz 80. Entende? Em fevereiro do ano que vem ela já tá fazendo 80. Então, que delícia, né? Que delícia. E meu pai seus 70 e... Ai, nunca sei a idade do meu pai. Mas, enfim, 70 e lá vai fumar. Os pais sofrem. Né? Primeiro, assim, para qualquer família que tem uma pessoa idosa, primeiro é acolher. Porque envelhecer não é fácil. Entende? Então, às vezes, é olhar para o sentimento daquele idoso, porque na nossa correria do nosso dia a dia de 300 mil coisas para fazer, né? E a gente com aquele olhar de mãe e pai super potente, né? Que dava conta, que me dava colo, que pagava minhas contas, que saudade disso. Que era super pai, que era super mãe. E agora, tá sendo difícil para eles também não estar mais nesse lugar. Não ter potência física, emocional, financeira, muitas das vezes, de estar nesse lugar, né? Então, acho que se a família conseguir, né, ter a resiliência de começar a acolher e olhar para esse idoso de uma outra forma mais humanizada, a gente já tem um ganho muito bom. E olhar para essa cognição. Então, assim, para mim, conhecimento salva vidas, né? E conhecimento traz a liberdade de escolha. Então, eu sou do enfrentamento, não sou da negação, não sou, né, da pessoa que não quer saber. Então, você... tá vendo que tá esquisito, não tá a mesma coisa como antes, vamos procurar, vamos investigar, vamos enfrentar, porque você abre é difícil receber um diagnóstico de doença de Alzheimer ou uma demência, não é fácil, com certeza não. Mas o que eu falo nas entregas do laudo é sempre assim, é um caminho de oportunidade. É um caminho de oportunidade de diagnóstico, de tratamento, de vida. Então, o último caso real, tá? Que eu, né, atendi no final do ano passado, uma senhora de 83 anos, que agora, em 2024, a gente fechou o diagnóstico dela num estágio moderado, e ela tinha passado por uma profissional em 2019 que falou sobre o CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, dizendo que isso era normal para a idade. E parou aí. Ou seja, desde 2019 até 2024... tempo, que é o maior bem precioso que a gente tem. Porque não volta, não se guarda. Volta, Entende? O que essa família, se tivesse recebido o diagnóstico de CCL e teria dito, olha, pode estagnar, mas pode evoluir. O que essa família não teria se preparado de intervenção, de tratamento, de 1000 coisas e de vivência? Viver, sabe? Oportunidades, né? Exato, foi roubado delas. Sim. Então, para mim, o meu propósito, né, é poder, de fato, né, falar com mais profissionais e familiares, porque quanto antes a gente puder entrar com os processos protetivos, desde a infância, adulto e vai embora, né, e protetivos e de risco, diminuindo de risco, aumentando o protetivo, menos casos de demência a gente vai ter, menos famílias impactadas pela demência, porque não é só o idoso. Não. É a família inteira. Inteira, sim. Entende? Então, a gente vai ter menos e a gente vai ter mais avós abraçando seus filhos. Entende? Que lindo, lindo. Eu tô emocionada, vocês estão vendo, né? Tô me controlando aqui para não me acabar de chorar, porque é verdade, a gente precisa acolher os idosos e a gente precisa entender que o envelhecimento faz parte, né? Os nossos pais vão envelhecer, os avós vão envelhecer. Continua aí, porque eu tô emocionada. Eu não posso nem olhar muito para ela. E, assim, tem um monte de pergunta na minha cabeça da Rafaela, de todo mundo que tá assistindo. Sim. Onde é que a gente te encontra? Sim. Como é que a gente pode pegar mais informações de você? Fala. Principalmente no Instagram, tá? Então, @Rachel.Dias Neuropsi. TH. Rachel de Rachel Friends, sim. Ninguém mais vai esquecer, Não. tá? Então, principalmente lá,
né? O meu posicionamento lá é para falar com outros profissionais multidisciplinares, mas obviamente todo mundo é bem-vindo. O conteúdo que eu tento fazer lá é totalmente psicoeducacional para todo mundo entender, né? Nesse meu jeitinho de explicar as coisas. Maravilhoso, né? Que deu para entender muita coisa. E também vocês vão ver um pouquinho do meu dia a dia. Então vai ver meu pai, minha mãe, meu filho, enfim, né? Adoro. E lá tem todos os meus contatos, eu tô sempre no direct. Então, assim, o principal hoje é o Instagram, tá bom? Maravilhosa. Voltei. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tô aqui no meio dessa... Ela tá com o olho cheio de lágrima, que já tá aqui, eu tô vendo o reflexo da luz. Rafaela também. Muito obrigado. Linda a sua missão. Lindo o seu propósito. Saiba que também é o nosso. Saiba que estamos lutando pelas mesmas coisas. E muito obrigado por estar aqui. Com certeza você vai voltar, porque ainda tem muita tem coisa. Tem muita. Gente, me recuperei aqui. Quer dizer, mais ou menos, mas vamos lá. Quero agradecer demais a audiência de vocês. Eu espero que esse papo com a Raquel tenha sido esclarecedor, tenha sido motivador, que você tenha paciência com o seu idoso, que você tenha paciência consigo mesma, viu? Ou consigo mesmo. E a gente tá aí nas redes sociais, @SescRio. Tem dúvida, manda pra gente. Já interage com a Rachel. Manda mensagem pra Rafaela. Rafaela G. Medina. Chora comigo também, porque isso aí eu sou chorona. E o seu, Marcos? Falei. Qual é o seu arroba? DRM Bezerra. Bota lá as perguntas e tal, que a gente vai criando, a gente vai pensando os novos episódios, vai pensando as pessoas que a gente vai chamar e as perguntas que a gente vai fazer. Estamos à disposição de vocês. Um beijo e um sorriso com lágrimas. Tchau.